Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 21 de outubro. Nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 12, versículos do 8º ao 12. Digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão. Mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste sábado é uma mensagem forte, né? Jesus diz para nós que existe um pecado que não tem perdão, blasfemar contra o Espírito Santo. Atentemos para esta mensagem do Evangelho, porque, sobretudo nos dias de hoje, nós temos ouvido muita gente dizendo: pode viver a sua vida como você quiser, desde que você seja feliz naquilo que você está fazendo, nas opções que você está fazendo, viva a sua vida como você quer. Porque Deus é misericordioso, Deus perdoa e no fim de tudo perdoará a todos. Cuidado com esse discurso. Nós estamos ouvindo hoje no Evangelho as palavras de Jesus. Evangelho de São Lucas 12, de 8 a 12. Pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, quem fizer isso não alcançará perdão. Então cuidado para você não ser enganado, né, por esses enviados do demônio que tentam te convencer de que você pode fazer qualquer coisa desde que você seja feliz, porque Deus quer a sua felicidade. No fim de tudo, Deus vai te perdoar porque Ele é misericórdia. Então, o Evangelho ele é um apelo a não agir por medo da hora de professar a fé e de testemunhar Jesus. No juízo final, o julgamento de Jesus será em função do testemunho nesta vida, por palavras e por obras realizadas. Então, ter blasfemado contra o Espírito Santo pode significar o desprezo para com Jesus, atribuindo ao mal o que é ação divina. E a apostasia dos batizados, que depois de conhecer a verdade voltam ao erro, enfim. É uma advertência pastoral para que os leitores não caiam nesta apostasia. Então tenhamos um cuidado muito grande. O texto conclui acenando que em tempos de perseguição os cristãos terão como auxiliador o Espírito Santo, para que deem testemunho de Jesus Cristo. Um exemplo de pecar contra o Espírito Santo, aquela passagem onde Jesus está expulsando o demônio e algumas pessoas começam a acusá-lo de expulsar o demônio por meio de Beelzebul. Então, o que é isso? Isso é negar a graça acontecendo, né? E negar que, de fato, Deus está ali agindo através de Jesus. É como aquelas pessoas que hoje professam a sua fé em Deus e amanhã negam a Deus e começam a criticar e a negar que, de fato, era Deus que agia e que era a graça de Deus acontecendo. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Que nós, então, tenhamos um cuidado muito grande. O mundo está muito perdido, né? As pessoas estão muito distantes de Deus e cada vez se distanciando mais e querem colocar o ser humano como centro e esquecendo de Deus, esquecendo que Deus é quem pode todas as coisas e provê todas as coisas. Nós, sem Deus, não somos nada, né? Então, que não nos deixemos levar pelo discurso mundano, mas estejamos abertos para ouvir a mensagem do Senhor, entendendo que uma vida em Deus exige de nós compromisso. Nós temos deveres, nós temos que abrir mão de algumas coisas para
vivermos conforme o Senhor nos orienta e não corrermos o risco de cometer este pecado, como estamos ouvindo no Evangelho, não tem perdão e por causa disso perdermos a salvação. Então, que ao viver a nossa fé, nós jamais neguemos o Cristo, que nós possamos viver a nossa fé onde nós formos e proclamar para todos, em todos os cantos onde estivermos, que nós somos cristãos. Tem algumas pessoas que às vezes se envergonham de puxar um texto e rezar em público, porque às vezes o lugar onde está não é um lugar que tem só cristãos. Tem pessoas que às vezes estão trabalhando e no ambiente de trabalho as pessoas começam a criticar a sua fé e falar mal de Nossa Senhora, falar mal de Deus, e às vezes você tem vergonha de defender Deus e de defender a sua fé. Ora, o início do Evangelho nos fala claro sobre isso, né? Quem negar Jesus diante dos homens será negado também diante dos anjos de Deus. Então não tenha vergonha jamais de mostrar que você é de Deus, que você professa a sua fé, que você é cristão. Viva isso, né? Mas viva não para mostrar para os outros. Viva porque você tem que viver. Se chegar o momento aí de você precisar rezar, reze onde você estiver. Se tem alguém que não é cristão, estiver incomodado, o problema é de quem ficar incomodado. Agora, viva a sua fé, não se envergonhe de Deus jamais, né? Porque Deus nos ama e Ele não se envergonhou de nós, Ele deu a vida por nós. Então, onde você estiver, não hesite e não tenha vergonha de defender nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, a sua fé e de vivê-la. Não para que depois, lá no céu, né, o Senhor faça isso conosco, mas porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas e vivemos esse amor não somente na igreja, não somente no ambiente religioso, mas aonde nós vamos, em qualquer lugar onde nós estivermos. Se nós vivermos desta forma, amando a Deus sobre todas as coisas, proclamando para os quatro cantos que nós somos cristãos e se vivermos de fato a nossa fé, nós não correremos o risco de cometer este pecado que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, que não tem perdão. Não cometeremos o risco de pecar, de blasfemar contra o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te ilumine, para que em meio a este mundo tão cético, tão distante de Deus, você tenha a força necessária para viver a sua fé sem vergonha, né? De dar testemunho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, onde você estiver. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.